Para ser família, eu preciso ter os olhos fixos em Jesus. Eu preciso de atitudes de fé para viver o casamento, relacionamento conjugal e, com certeza, cuidar dos nossos filhos também. Então, verdadeiramente, falta para os casais atitudes que sustentam o casamento, de bondade, de respeito, de diálogo, de paciência, de silêncio. As atitudes nossas são contrárias, nós queremos um casamento e fazemos tudo diferente. Ainda o que a gente quer está longe do que a gente faz. A gente quer ser feliz, a gente quer uma família boa, a gente quer proteção, a gente quer harmonia, mas as atitudes não estão coerentes. Então o que a gente deseja está longe ainda do que a gente faz. E o grande caminho, assim os santos e os grandes místicos nos ensinam, o grande caminho da conversão é você se aproximar, o seu querer com aquilo que você faz. Paulo fala disso na carta aos Romanos. Eu não entendo absolutamente o que faço. Eu não faço o que quero, eu faço o que aborrece. O querer o bem está em mim, mas eu não consigo executá-lo. Isso é o início. Depois ele começa a falar da lei do Espírito da vida. Ou seja, o Espírito da vida me libertou. É viver no Espírito. E ele vai escrever bastante disso aos Gálatas, né? Se você anda no Espírito, vive pelo Espírito. Não faz a vontade da carne. Exatamente. O que é a vontade da carne num casamento? As brigas, as bebedeiras, ciúmes, as orgias, os ciúmes, tudo isso é a carne que faz acontecer. Como que pessoas que de repente estão dentro da igreja, preparando um casamento, assumem o sacramento do matrimônio, mas depois vivem fora da presença de Deus. Como que uma família dessa pode realmente ser feliz? Aí a pessoa quer o cônjuge melhor, mas eu faço de maneira que ele fique pior, né? Veja, o casamento é uma coisa tão espiritual e mística, tão sagrada, que ele concede ao casal a graça de se tornarem uma só carne. Isso, biologicamente, cientificamente, é uma coisa que não dá para se provar. Não dá para se... Imaginam, dois corpos não habitam o mesmo espaço, mas no casamento isso acontece. E duas pessoas são diferentes e vivem o mesmo projeto. Só que não dá para viver na carne, tem que viver no espírito, porque é tão espiritual que se você trazer obras da carne para esta realidade, não vai funcionar. Vão se dividir. Se dividir. Pelo sacramento do matrimônio, se torna uma só carne. Exatamente. Verdade. O que mais me chama a atenção é justamente isso, né? Pessoas que conhecem o caminho, que sabem como tem de fazer, mas fazem na prática totalmente errada. E o caminho é esse. É pegar lá a carta de São Paulo aos Gálatas, ver as obras da carne e olhar os frutos do Espírito e começar a viver os frutos do Espírito dentro do casamento. Amabilidade, afabilidade, bondade, temperança, brandura. Essas obras do Espírito não tem nada a ver com as obras da carne. Agora, não há casamento que se sustenta, esta obra, família, plano de Deus, se eu viver dentro da realidade da carne. Isso vai acabando, vai matando o relacionamento, né? Embora a gente sabe disso, a gente precisa começar a colocar mais na prática. Aquilo que você quer precisa estar mais coerente com aquilo que você faz. Então, essa união da minha ação com minha querência é que a gente chama de conversão, né? Então, eu sei que todo mundo quer o bem. Quantas vezes a gente atende um casal, ou mesmo um pai, que puxa, eu queria tanto que os meus filhos fossem diferentes. Então, eu preciso da gente começar a ter atitude, é as obras do Espírito. E quando o casal perde a esperança, quando o cônjuge não acredita no seu cônjuge, com certeza é UTI. E para sair da UTI precisa ter fé, precisa rezar e viver realmente não pela carne, viver pelo Espírito. Mas é preciso entender que Deus é capaz de mudar toda essa realidade. Basta a sua decisão de esposo e de esposa para ser uma família na presença de Deus.